E aí? Beleza. Bom dia, pô. Bom dia. Privilégio estar aqui essa manhã, né? Tinha tempo que eu não tinha essa oportunidade maravilhosa. Eu falo sempre com o Mário, precisando a gente estar aí. E acredito que a maioria aqui deve ser a primeira vez, né? A gente está com um ciclo muito bom de pessoas, tantas pessoas novas, tantas famílias novas, tantas pessoas maravilhosas que Deus tem nos mandado. E a missão que o Mário me deu essa manhã foi falar sobre a fé na vida comum, construir a esperança, o dia que esperar não angustiou mais. Tá vendo aí, né? Toda a equipe tem que circular lá no microfone. Mas, gente, estava refletindo sobre e algumas coisas mudaram na minha vida desde que eu faço parte da Porto. Um resumo breve, né, para as pessoas que não conhecem, é que eu vim de um lar cristão, assim como o Byron, aí todos os que estão aqui encabeçando. E essa trajetória na vida cristã, ela nos traz algumas experiências. E eu vou confessar algo para vocês. Geralmente, o que eu vivia antes me obrigava a um momento como esse de palavra me separar, né? Me colocava em um lugar ali onde eu precisava entrar no quarto, onde eu precisava orar e buscar dos céus uma palavra diferente que fosse tocar os corações. Uma resposta que fosse ser encontrada. A oração muitas vezes é: Deus, me fala aquilo que as pessoas precisam ouvir, me direciona para algo que elas vieram encontrar, ou seja, a gente se coloca em uma posição onde existe uma resposta através de nós. E eu não estou criticando quem o faz, mas a minha trajetória com a Porto, ela passa por simplesmente uma troca, simplesmente deixa fluir ou entrega aquilo que você tem vivido. Porque de nada vale eu chegar aqui, preparar uma palavra, buscar algo dos céus e tudo que eu colocar aqui para vocês seja algo preparado e algo que eu nunca vivi ou uma experiência que eu nunca toquei. Eu acredito que a palavra de vida, ela tem muito a ver com as experiências que nós temos nas nossas vidas. De que vale eu ensinar para você o que é cuidar de um filho se eu não tenho um filho para cuidar. De que vale eu ensinar você a cuidar da sua empresa, cuidar do seu casamento se eu não tenho um casamento, se eu não tenho uma empresa. Então, de que vale eu estar aqui na frente com o microfone na mão, sem ter tido experiências parecidas com as que vocês tiveram, e que a nossa troca seja algo que engrandeça as nossas vidas. E esse tema, ele é muito interessante porque a esperança, quando a gente fala de esperança, é impossível, não digo que é impossível, desculpa, essa palavra é muito forte, mas é muito difícil separar a esperança de algo que a gente espera. Aí você fala assim, não, mas espera aí, o que tem a ver uma coisa com a outra? Esperança não é o que eu espero? Depende. Esperança pode ser uma certeza, e essa certeza pode trazer clareza e paz para você. Porque nós somos pessoas extremamente viciadas em esperar algo. Quando nós nascemos, nós esperamos que a nossa mãe nos dê o leite, ansiosamente. Quando aquilo não acontece, nós avisamos ela: ei, não tem, tô com fome. E existe um ciclo. Se você parar e pensar na sua vida, todo momento que você viveu, ele tem a ver com um ciclo de espera. E a pergunta que eu faço para você essa manhã é: qual a próxima espera que você faz? O que te trouxe aqui? Porque espera é um ciclo inerente do ser humano. Uma vez que você deixa de esperar o leite materno, você passa a esperar a sopinha. Uma vez que você passa da sopinha, você tem o almoço e você começa a esperar cada vez mais novos tipos de coisa. Você espera o dia que o seu primo vem brincar com você.
Você espera o dia que o seu amiguinho, você espera o momento que você chega da escola para poder ir para a rua. E é interessante esse ciclo de espera quando ele é quebrado em todos os momentos da nossa vida. Existe um reflexo quando essa espera é quebrada, de alguma forma, quando ela não acontece quando a gente esperava. E aí, quem tem filho aqui sabe que... Vou dar um exemplo claro, né? A Helena tem uma sobrinha, e a Helena vocês conhecem, né? É 220 volts. Então, se eu falar para a Helena que hoje à noite ela vai encontrar a priminha para brincar, talvez eu acabe com o dia dela. Porque ela vai perder todas as coisas ao seu redor, esperando que a priminha dela chegue. E assim é a nossa vida. Assim é de onde nós viemos. Assim é o que nos ensinaram. Nos ensinaram a esperar por algo. E constantemente nas nossas vidas nós estamos procurando algo para esperar. Quando eu era mais jovem, eu acreditava, eu esperava que eu seria um jogador de futebol. Você é um jogador de futebol. Você é um jogador de futebol. Você é um jogador de futebol. E aquele ciclo se inverteu, porque eu já não esperava mais aquilo. As circunstâncias mudam, muita coisa acontece, e aí eu precisava de uma nova espera. Então eu espero o quê? Eu esperava ser um pastor ungido, eu esperava ser um líder de uma igreja, eu esperava ser um homem eloquente que pudesse ser usado por Deus para que as pessoas fossem alcançadas. Existe uma espera. E geralmente essa espera ela está muito vinculada ao que a gente vive. Talvez a minha espera por ser um jogador de futebol, ela surgiu porque meu pai jogava bola. Talvez a sua espera por querer ser um médico bem-sucedido, ela tenha acontecido porque os seus pais foram médicos. E aí a gente começa a aprofundar mais ainda a espera, porque além da nossa espera ainda existe uma espera das pessoas à nossa volta. Percebe? Como falar de espera é algo tão pesado. Percebe como falar de espera é algo que está no nosso cotidiano o tempo inteiro, porque você saiu de casa e esperou chegar aqui essa manhã e encontrar um louvor maravilhoso e encontrar uma palavra maravilhosa. E você criou uma expectativa para chegar até aqui e para que você seja alimentado de algo, para que essa espera tenha surtido algum efeito. E essa passagem que o Mário me deu, lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 30, eu queria fazer uma análise com vocês de para quem Jesus fala aquelas palavras, né? E as palavras são: vem a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essas são as palavras. E é interessante esse capítulo porque eu quero... Isso aqui foi uma construção minha, tá bom? E queria que vocês construíssem esse pensamento junto comigo. E eu separei 3 tipos de espera através desse capítulo. E eu vou atrelar essa espera a uma classificação que ela acontece. Primeiro, Jesus, no início do versículo, do capítulo, Jesus tem um contato com os discípulos de João Batista. E os discípulos de João Batista correm até Jesus porque João Batista os envia para dizer: ei, vai lá ver se esse Jesus é o Messias. E quando a gente fala dos discípulos de João Batista, nós estamos falando de uma geração que espera o Messias. E a geração que espera o Messias tem as suas expectativas.
Quais as expectativas da geração que espera o Messias? Bom, nós somos doutrinados e ensinados desde cedo que o Messias viria. O nosso mestre está enclausurado, preso. O nosso mestre está sofrendo por proclamar aquele que vem. E até o nosso próprio mestre, na sua espera, vive uma crise. Como assim? João Batista, o homem escolhido por Deus, preparai o caminho no deserto para aquele que vem. Pede os seus discípulos e fala assim: ei, eu estou aqui na espera pelo Messias. E na minha cabeça, o Messias não ia deixar eu passar por isso. Porque é muito difícil, a partir do que a gente espera, encontrar com situações que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que a gente projetou na nossa mente. Então João Batista manda os discípulos irem até Jesus e o que fala é o seguinte: João, que estava na prisão, ouviu falar das obras de Cristo e enviou seus discípulos para lhes perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? João, o profeta do deserto, está preso. Algumas anotações que eu fiz aqui. Seus discípulos também estão confusos. Presta atenção. Eu sou discípulo do Mário. O Mário está me preparando a vida inteira. Está dizendo: Deus me ungiu. Ele me separou para preparar o caminho daquele que vem. E aí o Mário chega para mim e fala assim: Tiago, vem cá. Sabe aquele lá que eu falei, que o Espírito Santo, que desceu a pomba, que eu falei, esse é o meu filho amado e que me compraz. Então, corre lá. Sim, vai lá. Vê se ele é o Messias, assim, só confere lá se ele é o Messias. Confere lá se ele é o Messias. E a segunda classificação de espera que eu quero colocar aqui vem um pouco mais à frente. Depois você pega aí o capítulo e lê o capítulo 2, é bem curtinho, mas é engraçado que acontece isso tudo aqui, tá? Que eu tô falando. E diz o seguinte: enquanto os discípulos de João se retiravam, ou seja, depois que os discípulos de João foram até Jesus, perguntaram, e Jesus falou: ó, vai lá e diz para João o que tem acontecido. Diz o seguinte: enquanto os discípulos de João se retiravam, Jesus começou a falar às multidões a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? E quando Jesus usa a palavra multidão, não dá para a gente fazer a mesma referência de espera do que dos discípulos de João Batista. A multidão era um povo que muitas vezes não estava preocupado com o chamado que Deus tinha dado para eles. A multidão queria sobreviver. A multidão estava atrás de pão, estava atrás de alimento, a multidão estava sedenta, a multidão estava perdida, um povo perdido. Então a gente tem um povo que tinha um propósito e estava em crise nesse propósito. E a gente tinha também uma multidão que seguia Jesus por onde ele ia, seja pelos milagres, ou seja por qualquer outro motivo. Mas essa multidão estava ali. E aí dentro da multidão existem os mais variados tipos de espera. Não dá para a gente mensurar aqui dentro dessa sala quantas esperas nós temos, quantos objetivos e quantos ciclos nós já vivemos dessas esperas. Impossível. Impossível. Uma pessoa aqui, quantos ciclos de espera você já viveu? Imagine todos nós juntos. E aí eu quero classificar aqui um terceiro tipo de espera, que é quando Jesus, nesse mesmo discurso às multidões, ele diz o seguinte: ai de você, entre vocês estivessem sido feitos em Tiro e em Sidom, há muito elas teriam se arrependido, vestindo roupas de luto e cobrindo-se de cinzas. Jesus está falando de cidades que viveram ciclos de milagres. Ai de você, que já viu tudo o que você viu, que já presenciou tudo o que você presenciou. Ele está falando para você. Se em outro lugar tivessem feito tantos milagres quanto os que você já viu, as pessoas teriam se arrependido muito antes. E aqui eu classifico um povo que não tem tanta necessidade como a multidão,
e como os discípulos com propósito. Talvez seja um povo acostumado a todos os seus dias verem coisas extraordinárias, sobrenaturais. E eu fiz essa separação desses povos, pessoas, ou estados, ou qualquer coisa que a gente pode colocar, porque nós somos essas pessoas. Nós aguardamos ansiosamente por algo. E talvez você tenha colocado ou entregado toda a sua vida por uma coisa específica, por um local que você achou que você ocuparia, por uma posição que você achou que você teria, por um modelo de vida que você achou que você teria. E isso é tão pesado, isso é tão duro com a gente, que as palavras que Jesus nos fala são exatamente essa: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para as vossas almas. Essa espera por algo que não se tem certeza tira de nós um outro modelo de esperança, que é o que Jesus nos traz. A esperança de Jesus para aquele povo é recolher os olhos daqueles homens de todas as referências e de todos os futuros construídos e de todas as projeções e trazer para um agora, dizendo: a esperança não é sobre algo que vai acontecer. A esperança de Jesus, ela não é sobre desculpe te dizer, mas a esperança de Jesus, ela é uma salvação para o nós agora. Porque até o céu e a nossa espera por Ele nos faz cometer as maiores atrocidades da nossa vida. E você fala assim: tá doido, Thiago? Tô não. Eu vivi isso. Eu vivi isso. A espera pelo céu na minha vida roubou de mim momentos preciosos com minha família. A espera de um céu que me prometeram e a construção de que para que eu estivesse lá eu tinha que ser a pessoa mais perfeita do mundo, roubaram de mim experiências e trocas profundas com pessoas que eu classifiquei como se elas não fossem dignas. A espera do céu que criaram para nós tirou de nós famílias, separou de nós pais e filhos. Existem pessoas que não falam com seus familiares porque elas não professam a mesma fé. E que céu é esse que nós esperamos? Que esperança é essa que existe em nós? Se não pro agora, para não dar ouvidos e colo. Se não pro agora, para não ser abrigo para alguém. E se eu fizer uma pergunta para todos nós que estamos aqui essa manhã e disser o seguinte: ei, você tem certeza do céu? Tem? Todos os estudos, todas as buscas por algo concreto daquilo que é o nosso futuro não passam de um saber, não passam de uma base para nos dar um pouco mais de paz, para encontrarmos refúgio. E o que Deus quer de nós é o nosso agora.
é o nosso presente, porque é o que temos. E porque queremos dar a Ele uma chegada triunfante no céu, se nós não estamos nem aqui nesse lugar. Porque queremos dar para Deus um Tiago repleto de pedrinhas, sendo que essas pedras, para serem construídas, tenham machucado muito mais do que acalentado ou sido refúgio por onde eu passei. Esse céu que me ensinaram e talvez tenham te ensinado, que disseram para você que você tinha que fugir de todas as coisas que poderiam te tirar daquele lugar. Não é o céu que eu acredito hoje. O céu que eu acredito hoje é a esperança que eu acredito hoje. E se eu pudesse, se eu tiver espaço no seu coração para transformar essa esperança de eu sei para onde vou, eu diria que a esperança para mim hoje é eu sei em quem tenho crido. Qual a nossa esperança? Será que a nossa esperança tem sido eu sei para onde vou? Ou será que a nossa esperança tem sido eu sei em quem tenho crido? Porque aqueles que sabem e que creem, eles não estão preocupados se as decisões que eles vão tomar, se as pessoas em que eles vão se aproximar estão sujas ou estão não merecedoras de algo. Sendo assim, Jesus não teria se aproximado ou feito o que fez. E eu quero contar uma experiência que a Porto viveu, e talvez eu tenha vivido ela de forma mais profunda. Nem todos aqui conheceram Gabriel, que foi um menino que veio aqui, pegou o microfone, contou seu testemunho, e a primeira oportunidade que teve, ele disse: eu sou homossexual. E nesse momento, nós como Porto estávamos construindo algo, bem no início. E ele disse assim: Tiago, eu queria cantar um dia no louvor. E quem sabe do que eu estou falando, sabe a responsabilidade que eu assumi. A pergunta das pessoas foi: e aí? Você vai ter coragem de colocar ele para cantar? Como se colocar ele para cantar fosse uma função minha. Como se deixar ou não uma pessoa vir aqui entregar a sua vida a Jesus ou expressar o seu amor a Ele fosse uma decisão minha. Como se você que sai da sua casa e sentasse nesse banco para louvar ao Senhor fosse diferente. Porque a sua sexualidade é uma e a do teu vizinho aí é outra. Quem sou eu? E quem seria eu para me colocar nessa posição? E você pode olhar para essa situação de várias formas. Várias formas. Eu posso dar para você aqui 50 opções para você escolher de como você quer olhar para essa situação. Você pode olhar para essa situação como a Porto, a igreja, que ninguém está nem aí para nada. Você pode olhar para essa situação como a Porto, oba-oba. É uma seita que foi criada e tudo bem. Você pode olhar para essa situação dessa maneira. Você pode olhar para essa situação e pensar: agora a Porto quer ser uma igreja inclusiva. A Porto vai levantar uma bandeira. A Porto vai falar sobre direita, a Porto vai falar sobre esquerda, a Porto tem a sua pauta. Você pode olhar para essa maneira assim. Eu não te culpo por isso. Inclusive, eu entendo isso. Porque assim como você, eu vim de um lugar. E esse lugar nos formou. E se você pensa assim, é porque o lugar que você veio deixou muito em você.
E é importante entendermos isso. Mas eu vou te explicar como eu olhei para aquela situação. Um menino que teve a sua vida arruinada pela igreja, porque o seu pai era pastor e batia na sua mãe que estava em casa. Que por N motivos que eu não sei nem 5%, se tornou homossexual ou entendeu que era homossexual. Nunca tinha tido uma oportunidade de reconhecer Jesus realmente como ele é. E não pelo que as pessoas haviam falado para ele. Eu me vi nessa posição. Eu disse para mim, talvez eu seja a primeira pessoa que terá a responsabilidade de apresentar Jesus para esse menino. E eu disse para ele assim, Gabriel, você vai cantar lá com a gente. E eu já sabia que ele não ia ficar. Eu conversava com o Mário, né, Mário? A gente já sabia que o Gabriel não ia permanecer. Mas era um menino em crise. Era um menino buscando respostas. E em meio às suas respostas, o que eu poderia fazer mais parecido com Jesus? E eu fiz. Ele veio. Eu não precisei dizer para ele que ele tinha que vir assim, assado, de um jeito ou de outro, que ele tinha que se portar assim, assado. Mas o ambiente moldou a situação, ele veio, cantou. Deus e ele sabem o que ele viveu. Eu sei o que eu vivi. Eu sei as críticas que eu precisei receber, porque as pessoas olham de fora e pensam, estão aceitando. Quem sou eu? Quem somos nós como Porto para aceitarmos? Senão nós mesmos. Nós seríamos aceitos? Nós estaríamos aptos? Nós estamos prontos? Eu não tinha essas respostas. E eu não seria a resposta para aquele menino. E depois de passar por tudo aquilo, ele cantou, não cantou mais. O tempo passou, no dia você vive aquela coisa assim, aquela crise, eu sei, não foi fácil para mim. Eu fui confrontado pela minha própria mãe, pela pessoa que me ensinou sobre o que é evangelho. E eu disse para ela, mãe, você teve todo o tempo do mundo para tomar as suas decisões. Eu estou no momento das minhas. Elas vão me ensinar, elas vão me direcionar, eu vou aprender com elas. E aí você deve estar se perguntando assim, tá, Thiago, mas beleza, por que você falou isso tudo? Eu disse isso tudo porque a esperança e eu não quero aqui colocar a esperança dentro de uma caixa que seja minha, por favor. Mas a esperança que Jesus prega nesse texto é uma esperança que tira a pessoa do contexto dela. Tira a pessoa do contexto dela. Tira a pessoa do contexto dela. Será que nós temos uma esperança que aceite tirar as pessoas de seus contextos, colocarmos todo mundo dentro de um lugar só? Porque a esperança que Jesus traz para mim nesse texto, ela pega o Mairo com a sua separação, pega na mão dele, traz aqui, coloca do meu lado. Ela pega você que está aí na sua cadeira, que ninguém nem sabe os problemas que você já viveu ou que você vive. Ela pega na sua mão, ela traz você e coloca aqui do meu lado.
Porque quando Jesus fala, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para as vossas almas, percebe que essa promessa do descanso para as vossas almas, Jesus não nos está tirando do mundo e nos levando para o céu. Jesus está trazendo para o agora. Jesus está tirando você lá, ó. Ei. Vinde, vem cá. Vem cá. Será que a gente está disposto agora, nesse momento aqui, a nos desfazermos de toda a construção de um futuro que não está aqui e entregarmos a nossa alma diante de Cristo? Na esperança de eu sei em quem tenho crido. Hoje, para mim, se torna impossível não repetir a decisão que eu tomei em relação ao Gabriel. Por uma experiência que eu passei e decidi viver. Porque eu tirei o Gabriel de um contexto que eu mesmo tinha colocado ele. E coloquei ele do meu lado. E disse, ei, nós somos um só povo. E nesse meu processo de reconstrução, porque eu perdi a minha referência de espera, eu vivi tudo o que Deus permitiu eu viver, na esperança de acreditar e achar que Deus tinha algo para mim. Você não tem noção. Às vezes você tem essa noção. Desculpa. Eu estou me separando de você, mas esse não é o objetivo. Nós nos unimos. Nós temos noção o quanto é pesado nós nos acharmos separados para uma tarefa. É muito mais leve nós olharmos uns para os outros e dividirmos essa tarefa. A ideia de que as pessoas que estão com esse microfone aqui na mão, trazendo uma reflexão para vocês, ela seja como se fosse a nossa missão e a de vocês não, é tão pequena. E eu acreditava nisso. Acreditava cegamente que Jesus tinha me escolhido. E talvez essa frase pegue um pouco em você, porque você fala, mas Jesus me escolheu. Mas essa frase só faz sentido se você colocar o nós no meio. Jesus nos escolheu. A partir do momento que eu pego essa frase e coloco Jesus me escolheu, eu estou me separando de toda a criação dele. Estou me separando de todo o objetivo dele. Então, Porto, Jesus nos escolheu. Por um motivo. Para que tenhamos esperança, não no que virá, também no que virá, mas muito mais em quem nós cremos. Porque a esperança do que virá talvez não vai te trazer a força necessária para vivenciar e vencer uma situação do agora. A situação do agora, ela exige em quem tem crido. A situação do hoje exige em quem tem crido. E nessa jornada de escolhido que eu vivi, quando eu finalizei o ciclo da espera, quando eu finalizei o ciclo do... Epa!
Deu ruim. Não era o que eu esperava. Eu perdi o meu chão. Qual chão você perdeu? Que você construiu? Qual chão não existe mais sobre a sua vida que você construiu? E essa é uma resposta dolorosa porque, como assim? 10, 15, 20 anos de vida, toda uma construção. E eu vivi uma experiência lá em casa há uns meses, com meu pai, com minha mãe, com minha família. E uma situação totalmente inusitada. Totalmente inusitada. Que o que eu vivi, o que eu vivia, não passava pela nossa cabeça. Não passava pela nossa cabeça. Sabe por que não passava pela nossa cabeça? Porque a esperança, ou a espera, ou a construção que a gente fez da nossa mente nos tirou a percepção do que é comum, que é o ordinário. Você fala assim, tá, Thiago, não entendi. Você não vai entender 100% porque eu não vou falar o que aconteceu, mas... Mas eu vou dar alguns exemplos aqui. Vou dar alguns exemplos aqui. Que quando a gente se coloca como escolhido e a gente entra em qualquer percurso, trajetória ou qualquer linha, as coisas comuns nos acontecem, nós achamos absurdo. Sabe o que é comum? É comum você se preparar a vida inteira, estudar a vida inteira, assumir um cargo que você tanto esperava e ser demitido. É comum. É comum você se preparar uma vida inteira, fazer o curso de noivado, fazer o curso de não sei o quê, e você casa e passa por todos os processos na sua vida e você não tem mais seu casamento. É comum. E para nós, quando nós nos colocamos em um lugar que nós somos escolhidos, isso é um absurdo. E por não aceitarmos que é comum, nós nos colocamos em uma prisão. E nós mesmos trancamos o cadeado e jogamos a chave fora. Porque não é comum para nós. Se não é comum para nós, nós não estamos preparados para viver. E é maluco porque você é pai, você é mãe, pode ter feito todos os cursos que existem para fazer o seu filho dormir. Você aplicar todas as técnicas possíveis para esse menino dormir de cólica, vira de baixo para lá, para cima. E o menino não dorme. Para onde a gente leva essa situação, gente? A gente acha que isso é uma coisa mais absurda. É comum. Se você vai aceitar ou não, é uma outra questão. Porque você pode sim ter o seu casamento desfeito. Olhar para aquela situação e falar, é comum. Sendo comum, como eu faço para revertê-la? Se eu quero. Se é comum, como eu faço para lidar com ela a partir de agora, se eu entendi que ela é comum e eu não tenho mais condição de reverter? Percebe? Que brota uma esperança em todas as situações quando
nós aceitamos, entendemos em quem tenho crido e não levamos para o lado que Ele é poderoso para fazer, porque Ele é poderoso para fazer. Mas Ele nos tirou das nossas mazelas. Ele nos trouxe para o agora e você está aqui, agora, nesse momento. E a pergunta que eu faço para nós essa manhã é: o que tem nos sobrecarregado? O que precisa de alívio? Onde nós colocamos? Onde a gente determinou a linha de chegada? Porque os ciclos de espera são mais ou menos esses, né? A gente vai determinando as linhas de chegada. E aí, se você se formou, a linha de chegada é estabelecer sua empresa, né? E aí você vai estabelecer sua empresa. E depois que ela estiver estabelecida, qual que é a próxima linha de chegada? E se você não conseguir estabelecê-la? É como. E ser comum talvez não brilhe tanto os nossos olhos, porque nos ensinaram que hoje, nos nossos dias, nós precisamos de algumas conquistas para entregarmos o nosso crachá de bem-sucedidos, para conseguirmos nos classificar como essa pessoa aqui, ela alcançou aquilo que realmente é o que eu espero. Olha a espera mais uma vez vindo. Olha a espera mais uma vez vindo. Até o que a gente espera, a gente usa o outro para definir o que a gente quer. Porque se o outro alcançou algo que um dia você espera, você acha que você tem que trilhar o mesmo caminho que ele trilhou para chegar no mesmo objetivo dele. E talvez nós estamos tão doentes por isso, porque nós temos gastado dinheiro, nós temos comprado cursos, nós temos seguido pessoas que chegaram lá e disseram para você assim: passa por esse lugar que você vai chegar lá. E o que a gente tem feito? Pagado para passar pelo mesmo lugar para chegar lá. Posso te falar uma coisa? O que eu preciso fazer no meu casamento não vai ser as mesmas coisas que você precisa fazer no seu casamento. O que eu preciso fazer na minha empresa não vai ser as mesmas coisas que você precisa. Nas tantas possibilidades, nos tantos caminhos que existem para um mesmo objetivo, você não precisa de alguém para falar para você que você tem que passar pelo mesmo caminho que ele passou para você alcançar os mesmos objetivos. E eu lembro da palavra que o Mário trouxe sobre esse mesmo tema, que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, tomai sobre mim o meu jugo. E o tomai é como se você tivesse a responsabilidade de ir até Jesus e aprender com ele. O nosso lugar aqui não é uma posição que vai determinar como vocês precisam viver. O nosso lugar aqui é uma posição que vai talvez trazer esperança para que vocês tenham força para encontrar as suas respostas, assim como nós estamos buscando elas. Que Deus nos faça um corpo, um povo e uma comunidade madura para aprender e ouvir os diferentes. Que a palavra aceitação não seja um critério. Que nós não achemos qualquer dia que seja das nossas vidas que é algo que nós determinamos
que vai possibilitar alguém a estar aqui conosco, vivendo o que nós temos vivido. E que a gente aprenda todos os dias o poder daquele que nós temos crido. Amém? Feche seu olho aí, eu queria fazer uma oração. Oi? Deus, obrigado por essa manhã. Que o Senhor traga esperança dos céus para nós. E que essa esperança nos traga paz, Deus. Não responsabilidades de, mais uma vez, buscarmos alcançar algo. Que o Senhor possa revelar, Senhor, essa manhã, a convicção daqueles que sabem em quem têm crido. Pai. Que por mais certo que nós estejamos sobre qualquer coisa, nós não temos controle de nada, Pai. Nós nos desfazemos, Pai, de toda construção que nos tira do agora, Deus. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor traga descanso para as nossas almas, Pai. Todos aqueles que estão sobrecarregados, Pai, por esperas que não têm fim. Todas as projeções que foram criadas nas nossas mentes, dizendo para nós que quando nós alcançarmos esse lugar é que nós estaremos felizes. E nos tira a felicidade do hoje, do agora, sejam levadas, Pai, nesse descanso que o Senhor tem para nós e para as nossas almas. Obrigado, Pai, porque hoje o Senhor nos proporcionou essa manhã maravilhosa, Senhor. Que sejamos um povo esperançoso, não na construção de um céu que nós acreditamos que o Senhor tem para nós, mas que a nossa mente não pare na imaginação de como ele será, mas que a construção dele surja no agora, Senhor. No agora que nós saiamos aqui dessa cadeira, vamos para as nossas vidas comuns. Encontramos pessoas comuns, dos mais variados tipos, crenças, moldes ou diferentes de nós. Que nós possamos aprender, Senhor, a ter lugar na mesa com essas pessoas. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por cada vida aqui, Deus. Não escolheram rico ou pobre e nem pediram nada em troca, mas apenas se entregou. E sobre si levou nossos pecados com seu amor, não hesitou e foi até o fim. O amor é para todos, o amor é para todos, sem exceção, sem exceção. O amor é para todos, o amor é para todos, sem exceção.
quem sou eu para julgar quem de fato merece esse amor? Pois Ele mesmo não julgou. E quem sou eu para me afastar do pobre fraco e o julgar? Pois Ele os amou. O amor é para todos, o amor é para todos, sem exceção, sem exceção. O amor é para todos, o amor é para todos, sem exceção, sem exceção. Amém? Deus, obrigado. O Senhor nos leve em paz, que tenhamos uma semana abençoada. E é isso. Obrigado, Porto. Oi? Hã? Ah, desculpa, gente. Vai passar o vídeo? Nós estamos no processo de campanha do agasalho, né, gente? Então, se você tem lá na sua casa um edredom, uma blusa, alguma coisa que você pode trazer para nesse momento de frio, a gente ajudar, tá? Então, não se esqueçam. Amém? Nosso arraial mudou de data, né, ô pastor? Vai ser dia 19, né? Vai ser dia 19 de julho, tá bom? É o quê? Tem mais avisos? É isso? Temos mais algum aviso? É isso, Porto. Amém? Tenhamos uma ótima semana. Deus abençoe.